como nós vamos ver mais adiante, uma das marcas do cristão verdadeiro é que ele é perseverante, ou seja, o cristão verdadeiro, ele é persistente, ele vive sendo fiel a Deus, mesmo no meio do sofrimento, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo nas mãos dos incrédulos, mesmo sendo alvo do ódio do próprio diabo. Nós podemos olhar para nós e vermos em nós marcas de perseverança. Nós temos nos portado no dia a dia como homens e mulheres que são persistentes, são resilientes contra as tribulações, são resilientes diante da ação satânica. Nós vivemos em fidelidade a Deus, mesmo quando sofremos, mesmo quando somos perseguidos, e como João destaca aqui, nós só conseguimos experimentar essas tribulações, nós só conseguimos passar por essas dificuldades em Jesus, ou seja, em união espiritual com Cristo, com o nosso Senhor, participando também da sua vida e glória. Então nós temos aqui um paradoxo: ao mesmo tempo que nós testemunhamos Jesus, ao mesmo tempo que nós somos atribulados em Jesus, ao mesmo tempo que nós participamos dos sofrimentos que nosso Jesus passou, como nós vamos ver, nós temos o privilégio de usufruirmos a vida e a glória de Jesus, mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio da perseguição. Estamos unidos com Cristo, nós nos encontramos unidos a Jesus, nós temos essa segurança de que estamos em Jesus de fato, e o ponto aqui principal é que isso é mais do que uma noção intelectual, mais do que uma questão de dedução. Eu sou crente, eu sou membro da igreja, então estou unido com Cristo. O ponto aqui de estarmos em Jesus, no meio da tribulação, em perseverança, no testemunho de Jesus, é que nós experimentamos isso. Nós experimentamos que somos parceiros das dores de Jesus. Nós também, do outro lado, usufruímos da vida e da glória e da alegria de Jesus. Estamos unidos com Cristo, nós desfrutamos dessa união com Jesus, e o apóstolo continua dizendo, nessa primeira parte, que ele se achou no Espírito. A ideia aqui é que João foi arrebatado no Espírito, ele tem um êxtase profético, e aqui nós começamos a notar uma série de ligações com o Antigo Testamento. João iguala a sua experiência à experiência do profeta Ezequiel, quando no exílio, lá em Ezequiel capítulo 3, ele é levantado pelo Espírito para ter visões inefáveis a respeito de quem era Yahvé, ou quem é Yahvé. E essa experiência estática ocorre no dia do Senhor, e essa expressão tem um duplo significado aqui. De um lado, é a primeira vez no Novo Testamento que ela é empregada para significar o dia que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo foi levantado dentre os mortos no primeiro dia da semana. Então, cedo, os cristãos selecionaram esse primeiro dia da semana para prestar culto a Jesus. O oitavo dia, o dia final, o dia que nós ansiávamos, o começo do fim, ocorre com a ressurreição de Jesus. Mas lembra, João, ele quer fazer uma série de ligações com o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o dia do Senhor é o dia do fim, o dia quando Yahvé vai triunfar sobre todo o mal, o dia que Yahvé vai vindicar Israel, e vai dar paz a Israel, e vai cercar Israel, e vai derramar a sua glória sobre Israel. Então, o dia do Senhor não é só o primeiro dia da semana, quando os cristãos cultuavam, quando os cristãos cultuam, o dia que marca a ressurreição do nosso Salvador, mas também o dia do Senhor, nesse contexto, lembra que a ressurreição de Jesus marca o começo do fim, o triunfo de Yahvé, a vindicação de Israel, a glória de Deus vindo para triunfar sobre o mal, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo que se levanta como sistema contra o Senhor. Então, uma metáfora importante aqui para nós, uma metáfora militar, é lembrar o seguinte: no dia 6 de julho de 1944, os aliados ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, França, República Tcheca, eles invadiram as praias de Normandia. A guerra não terminou ali, mas aquela invasão, o dia D, já marca a segurança de que os aliados venceriam o regime nacional-socialista que dominava a Alemanha.
A guerra só termina mais ou menos um ano depois, em maio de 1945. Lá é o dia V, mas os alemães já sabiam que quando a Normandia foi invadida, não havia mais como deter a marcha da vitória dos aliados ocidentais. O dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus, marca o nosso dia D. Nós esperamos o dia V, nós ansiamos o dia V, e sabemos que o dia V virá por causa do dia D, o dia do Senhor. E nesse momento, na ilha de Patmos, João tem as suas visões. Aqueles que visitam a ilha de Patmos vão ser levados para uma caverna que fica dentro do mosteiro, naquela pequena ilha, naquela ilhota, mas naquela caverna não é onde João tem suas visões. João tem suas visões na praia, muito provavelmente enquanto ele andava na praia, depois de cultuar o Senhor, ali ele tem, nesse momento de êxtase, essas visões que ele vai comunicar para a gente aqui. E ele diz que enquanto ele se achava andando naquela praia, na ilha, no dia do Senhor, ele é arrebatado pelo Espírito. E ele ouve atrás de si uma voz forte como de trombeta. Nós vamos falar um pouco mais sobre a voz que ele ouve, mas é interessante a menção, uma voz forte como de trombeta, mais uma menção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o shofar, a trombeta, era tocada para sinalizar o fim das guerras, para simbolizar o anúncio da chegada de um rei, ou a entronização de um rei, ou também para anunciar o começo de cultos de adoração no templo, que eram importantes, os festivais que ocorreriam ali, sobretudo os holocaustos que seriam feitos para cobrir o povo dos seus pecados. E aí no verso 11, há uma ordem: escreve num livro, muito provavelmente um papiro. Não existiam livros como nós temos hoje, grampeados ou colados, com a lombada. Então há uma ordem para se escrever no papiro aquilo que vai ser dito para João. Um ponto importante aqui é que quando João recebe essa ordem para escrever, aquele que dá a ordem, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, na verdade, está fazendo um pedido a João para que as palavras sejam registradas, para assegurar que tudo aquilo que vai ser dito vai de fato ocorrer. Então, uma forma, a ideia aqui de João escrever a visão é que Jesus assegura que tudo aquilo que vai ser dito ocorrerá de fato. É interessante que a ordem aqui é dada para ser escrita a visão e ser enviada a destinatários, 7 igrejas. E a menção das igrejas aqui é uma menção circular, ou seja, a ideia aqui é que o mensageiro que vai levar a carta de Apocalipse, o texto de Apocalipse, vai levar a carta primeiro para Éfeso e depois vai subir ao norte, entregando para Esmirna, Pérgamo, já vai descer na região para o sul, entregando as igrejas da Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que essas igrejas? Muito provavelmente porque essas igrejas eram centros organizacionais, de onde as cartas poderiam alcançar o interior com muita facilidade. Do outro lado, a maior parte dessas cidades, 5 dessas cidades pelo menos, eram grandes centros de culto imperial. Aqueles que visitam Éfeso hoje vão encontrar ali pelo menos ruínas de 3 grandes templos dedicados à adoração de imperadores da antiguidade: Domiciano, Trajano, Adriano. Ainda hoje esses locais para culto do imperador como a divindade se encontram ali em Éfeso. Então essas cartas também são escritas não só para corrigir igrejas e exortar igrejas específicas, e daí essas cartas serem disseminadas por outras igrejas, mas essas cartas também são escritas para desafiar o culto ao império, a idolatria do poder imperial que era feita nessas cidades. E, como eu mencionei, o número 7 aqui tem ideia de completude, ou seja, ao escrever ou dar ordens para que a revelação seja enviada a 7 igrejas, o que se quer dizer, na verdade, que essa revelação é dada para as igrejas de toda a antiguidade, espalhadas em todo o mundo antigo, mas também para nós no tempo presente. Ou seja, aquelas 7 igrejas representam de forma completa todas as igrejas cristãs espalhadas pelo Mediterrâneo, mas também as nossas igrejas
na atualidade. A visão, então, era dada para as igrejas daquele tempo, mas também para nós. E aí, versos 2 a 16, nós temos a visão propriamente dita. E aqui é preciso mencionar um ponto aqui. João não está descrevendo Deus da forma tradicional como nós encontramos em outros trechos da Bíblia e como nós comumente empregamos nossa linguagem no nosso culto aqui mesmo. Por exemplo, Isaías, quando vê a Yahvé, e a gente já aprendeu no Novo Testamento que ele vê Yahvé em toda a sua glória como Pai, Filho e Espírito, ele descreve Yahvé como Santíssimo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Essa é uma forma de falar de Deus, uma linguagem descritiva. Só que Ezequiel, tanto como João, ele tem uma visão tão elevada de Deus, que ele precisa apelar à imaginação. Ele usa a imaginação para descrever o Jesus redivivo, o Jesus que foi ressuscitado, foi assunto aos céus, e agora aparece a ele, no dia do Senhor, numa praia, na ilha de Pátimos. Ou seja, preste atenção, enquanto nós estamos descrevendo Jesus, nos versos 12 a 16, você precisa interagir comigo. Na medida que eu vou descrevendo o que João fala a respeito de Jesus, você tem que tentar formar uma imagem mental de Jesus como descrito na passagem. É mais do que pensar em Jesus como o Eterno, o Todo-Poderoso, é tentar visualizar a imagem de Jesus redivivo como João viu naquela praia da pequena ilha de Pátimos. A igreja antiga tentou ajudar os crentes dessa forma. É controverso, eu sei, mas a igreja antiga tentou representar esse Jesus aqui por meio dos ícones chamados Cristo Pantocrator. O mais antigo Cristo Pantocrator está no mosteiro de Santa Catarina, aos pés do Sinai, ali no Egito, mas outras igrejas retratam Cristo Pantocrator. Geralmente ele é colocado no ponto mais elevado do templo, na abóbada do templo, ou em algum ponto elevado do templo, para fazer com que a gente erga os olhos para ver aquele Cristo Pantocrator. Você já deve ter visto essa imagem. Cristo é retratado, um rosto impassível, ele segurando a Sagrada Escritura numa das suas mãos, a mão do outro lado mais ou menos com essa posição, os dedos representando a real humanidade, a real divindade unidas em Cristo, os outros 3 dedos representando a inserção de Deus o Filho na Trindade. Ele é um com o Pai e com o Filho, e aí você tem os olhos desse Cristo Pantocrator. Um olho, você tem a íris como a nossa. Você, olhando para Cristo, você de um dos lados dele, você tem esse aspecto de Cristo como Jesus compassivo, Jesus misericordioso. Do outro lado, a íris é toda preenchida, toda escura. Jesus, o juiz. Jesus, o reto julgador. O Jesus que é incorruptível. O Jesus que nos leva a temer e tremer na presença dele, porque ele não é mais o Cordeiro de Deus, mas agora ele é o reto juiz que vem para triunfar, para julgar. E por que Cristo Pantocrator? Porque ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele reina da majestade tremenda sobre toda a criação. A Igreja Oriental tentou visualizar as imagens de Apocalipse capítulo 1, versos 12 a 16. É controverso o uso dessas imagens, mas pode ajudar a gente um pouquinho. Então, na medida que a gente vai desdobrando a visão de Apocalipse aqui, tenta imaginar, junto com João, o Cristo que ele visualiza ali. O texto vai dizer então que ele se volta para ver essa voz forte como de trombeta. Ele se volta para ver quem falava com ele. E ao se voltar, ele tem uma visão de Jesus exaltado, Jesus retratado como um sacerdote celestial que cuida dos candelabros. 7 candelabros de ouro. Ele vê esse Filho do Homem andando entre esses 7 candelabros. E 7 candelabros de ouro representam as 7 igrejas anteriormente mencionadas no verso 11. A ideia aqui é que essa figura poderosa anda no meio dos candelabros. Imediatamente aqui, a gente lembra do famoso candelabro de 7 braços, a menorá sagrada, que era destacada dentro do santuário de Israel, dentro do tabernáculo, dentro do templo.
Há, mais uma vez, uma ênfase na unidade da Sagrada Escritura, unidade da revelação. O mesmo Yahvé é o mesmo que está operando por meio de Jesus e que se revela por meio de Jesus a João em Patmos. Mas há um elemento um pouco mais amplo aqui. A ideia aqui é retratar a igreja por meio desses candelabros, brilhando no meio de território hostil, brilhando no meio do mundo hostil, e Jesus passeando, tendo familiaridade no meio dos candelabros. Mais adiante é que Jesus vai revelar o que significam esses candelabros, mas o ponto aqui destaca que nós, como igreja, somos chamados a sermos luminares do mundo. Nós somos chamados a iluminar o mundo mesmo no meio da provação, mesmo no meio da tribulação e do exílio. Somos chamados a transmitir luz no meio das trevas, mesmo densas. Do outro lado, nós somos lembrados aqui que a igreja é preciosa para o Senhor Jesus. Ele anda no meio da sua grande igreja, ele passeia no meio da sua igreja. Presta atenção, não importa o tamanho da igreja, não importa a quantidade de dinheiro que essa igreja tenha, não importa a estrutura que ela tenha, se ali há uma igreja que invoca Jesus, Jesus passeia no meio dela. E a importância da igreja reside não na sua beleza externa, não no que ela transmite externamente, não na sua organização, na sua ligação denominacional, mas o fato de que Jesus passeia no meio dela. Nós experimentamos Jesus passeando no nosso meio, nós desfrutamos de Jesus passeando no nosso meio. Isso é mais do que ter uma noção intelectual de que Jesus está aqui porque Ele é onisciente, onipresente. Não, nós experimentamos, nós somos chamados a experimentar esse que é semelhante ao Filho do Homem andando entre nós.